Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é a maldição Sacha. Zoação não só faz parte, alimenta a rivalidade, mas não pode ser confundida com desrespeito, e os deuses do futebol não convivem com soberba. Futebol tem o seu lado exato, racional. O treino, a repetição, a capacitação física, a tática, o estudo, o eterno aprendizado, a técnica, o algo mais, a arte. Esporte coletivo, cheio de nuances. Agora, a verdadeira magia está no místico. O único esporte que nem sempre vence o favorito. O que seria do futebol não fosse a corneta básica do dia seguinte? Mas o torcedor consciente sabe, adversário não é inimigo. Podemos e devemos zoar os times quando estão em baixa ou após derrotas. Inconcebível desrespeitar o clube, sua camisa, sua bandeira, sua história, seu patrimônio e suas conquistas. Isso não é zoação, é ignorância. O Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, o grande rival do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o clube que eu torço, tem números expressivos, mas não consegue manter uma regularidade. Na verdade, os seus títulos ou até conquistas em clássicos surgiram em 3 gerações. Rolo compressor, ainda na década de 40, num futebol semiprofissional. Década de 70, com o grande time de Falcão, Paulo César Carpegiani, Manga, Figueroa e outros. E ultimamente agora de 2006 a 2010. Obrigado por prestigiar o Sofá de Pobre. Antes de iniciarmos o vídeo, ousamos fazer um pedido. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Ajude-nos a continuar crescendo. Clique no sino das notificações. Assim o YouTube te avisará quando novos vídeos forem lançados. E antes de sair, deixe o seu like, curta, não custa nada. Para você, só um clique, para nós, fundamental. Sem dúvida alguma, 3 grandes gerações. Mas entre elas, décadas de 80, 90 e recentemente a década de 10 a 20 no século XXI, o time foi mero coadjuvante. Ele não tem uma regularidade, vive apenas de gerações meteóricas que chegam, fazem história e somem. Todas essas 3 gerações se caracterizaram por um grande futebol. Mas a última, aquela que ganhou de 2006 a 2010 os últimos títulos do clube da Beira-Rio, se caracterizou por um diferencial: a falta de modéstia, a arrogância, a soberba e o desrespeito ao adversário. Algo que não se via na década de 40 e muito menos na década de 70, em que aquele elenco foi, sem dúvida alguma, a melhor equipe que o clube já montou em toda a sua história. Eles venciam, eles conquistavam, mas respeitavam. Agora eu não sei, talvez tenha sido por um jejum enorme de 80 até 2010, onde ganharam apenas uma Copa do Brasil, numa situação lastimável, né, com um pênalti inventado no final do jogo, a partida decisiva contra o Fluminense, algo tão escandaloso que o próprio Pinga, zagueiro colorado envolvido no lance, disse: eu me joguei e o juiz deu. Ele disse isso em rede nacional, na TV Globo, no Globo Esporte, que é um programa que tem uma bela audiência. Não há como negar, foi ele que falou. A outra conquista, uma sul-americana, num ano que as equipes brasileiras jogaram a competição com time reserva, porque não davam a mínima. Hoje a Sul-Americana ela tem um prestígio maior, mas na época ninguém se importava com ela. Aí depois desse jejum enorme, de repente, em 2006, começaram a ganhar títulos. E aí nunca se viu na história
uma arrogância tão grande, campeões de tudo, só o que era deles era bom, eles eram imbatíveis, a impressão que dava que aquela fase meteórica iria durar para sempre, o que não aconteceu. E teve um momento que essa arrogância chegou no ápice, que a falta de respeito explodiu. E aí que entra o lado místico do futebol. Sacha desrespeitou o Grêmio dançando uma valsa de 15 anos. E na época já se percebeu um algo diferente no ar. Algo esse que só se confirma. E o Internacional pagará muito caro por essa atitude impensada do seu atleta. Ano 2016, Grêmio já eliminado do estadual, decisão contra o Juventude, Sacha faz o gol do título. Mais um campeonato disputado pelo tricolor sem volta olímpica. Sacha, na comemoração, pega a bandeirinha do Beira-Rio e dança a valsa dos 15 anos, sendo aplaudido pelo estádio e por companheiros. Deboche em alusão aos 15 anos que o Grêmio nada conquistava fora do Rio Grande do Sul. Começava aí a maldição Sacha. Deuses do futebol não convive com arrogância. Estava na hora do Internacional reconhecer o seu lugar. Seus torcedores precisavam aprender. Torcem para um grande clube, mas que não é o maior ou melhor. É apenas mais um grande a ser respeitado, igual ao seu rival. No blog www.sofadepobre.blogspot.com nós vínhamos avisando desde aquela época. O Internacional ficará décadas sem nada ganhar fora do Rio Grande do Sul até que a sua diretoria, seus torcedores e jogadores aprendam a lição. Claro que na época ninguém nos levou a sério, mas a cada ano que passa, o que nós avisamos está se confirmando. E a mudança começou já em 2016, final do ano, Internacional rebaixado para a 2ª Divisão Brasileira e Grêmio campeão da Copa do Brasil. Efeito dominó. No clássico Grenal, que até então o Colorado dominava, o rival passou a dar derreio, a começar por um acachapante 5-0. Inter voltaria para a 1ª Divisão em 2017, mas em paralelo, o Grêmio de Bolzan e Renato não parava de conquistar títulos. Copa do Brasil em 2016. Campeão da Libertadores 2017. Decisão contra o Lanús da Argentina, um clube modesto, mas que naquele ano montou uma equipe de respeito, tanto que chegou à final da Libertadores depois de eliminar grandes clubes da América do Sul. Mais uma vez a arrogância colorada se fez presente. Ao invés de reconhecer a conquista do rival, tentou menosprezá-la, dizendo que o Grêmio ganhou a Libertadores mais fraca de todos os tempos, que só tinha times medíocres. Incrédulos, torcedores de outras equipes viam tal atitude. O Colorado, tendo seu time na 2ª divisão do seu país, chamava de fracos Palmeiras, Santos, Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense, Colo-Colo do Chile, Olímpia do Paraguai, Peñarol e Nacional do Uruguai, Atlético Nacional da Colômbia, San Lorenzo, Estudiantes e River Plate da Argentina. Alguns exemplos de grandes clubes de camisas tradicionais da América do Sul que participaram da Libertadores 2017, sem falar dos pequenos clubes que montaram times de chegada, times muito bons, a exemplo do Lanús. Na cabeça do Colorado, que tinha um time que não conseguiu nem ser campeão da Série B, quem foi rebaixada para a 2ª Divisão com a saída do seu clube foi a Libertadores. Bola logo percebeu que teria que continuar judiando deles para ver se aprendiam, e ela foi cruel. A começar pelos Grenais, onde o rival passou a dar derrelho. Recado dado. Colorados, ser grande não basta querer. Futebol é hoje, não ontem.
tem que continuar mostrando resultados dentro de campo, não vivendo de cornetas burras ou gráficos de vitórias de antigamente. A pergunta que ficou no ar, até mesmo em tom de deboche: se é verdade que o Grêmio só conquista quando encara times fracos, então qual a justificativa dele vencer tantos Grenais após Renato Portaluppi assumir o comando da equipe? Cada ano um déjà vu. Internacional ou Horse Guarani. Arranca na frente nas competições nacionais. Seus torcedores já começam a se considerar campeões por antecipação. Maiores em tudo, melhores em tudo, favoritos a tudo. No final, Horse Guarani. Pocotó, pocotó, pocotó. O coelho, nada, nada e morre na praia. Maldição Sacha chegou para ficar. O Internacional na década de 20, se conseguir conquistar, poucos gauchões irá vencer. Agora, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, podem esquecer. Sem contar que com o endividamento que hoje o clube ostenta, fatalmente, daqui 1 ou 2 temporadas, não terá mais dinheiro para montar um elenco minimamente competitivo e a sua luta será para permanecer na primeira divisão. Enquanto isso, seus ingênuos torcedores continuarão vivendo na ilha de fantasia, comprando como verdade o marketing da ilusão que vende o clube como eterno gigante imbatível, sobrevivendo de cornetas burras, de menosprezar conquistas do rival e se escondendo atrás de gráficos que mostram números e conquistas de uma época que nem nascidos eram. O Internacional, agora em agosto, completou 10 anos sem ganhar absolutamente nada fora do Rio Grande do Sul. Com o título do Novo Hamburgo em 2017 e o tricampeonato do Grêmio, estão há 4 anos sem ganhar absolutamente nada. E o assustador é a máxima consagrada pela sabedoria popular: nada está tão ruim que não possa piorar. Continuará o Horse Guarani. Arranca na frente. Seus torcedores entram em euforia. Começam a se dizer melhores em tudo, favoritos a tudo e o virtual campeão. No final, pocotó, 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 acabam morrendo na praia. O coelho de maratona. Tudo dentro do normal, pois continuam repetindo os erros de sempre. No administrativo, gastam mais do que arrecadam. Poucos investimentos na categoria de base. Vivem de contratar veteranos ou medalhões. Investem em técnicos baratos em início de carreira, a exemplo de Odair Hellmann e Eduardo Cudê. Esse último, inexplicavelmente, desembarcou em Porto Alegre com fama de grande treinador, sendo um principiante com menos de 5 anos de carreira e apenas 4 clubes no comando. Ainda não tem envergadura para administrar um vestiário de um clube que a pressão é gigantesca, ainda mais com o jejum.